Eu vou te mostrar agora como que eu saí da CLT e como você pode talvez sair dessa que chamam corrida de ratos. Eu odeio esse termo porque, cara, não é isso. A CLT pode ser boa e a gente vai falar disso nesse vídeo. Mas para você que quer viver o sonho de um projeto empreendedor, você que quer, assim como eu, geração Z raiz, que quer virar criador de conteúdo para a internet, às vezes esse vídeo pode te ajudar porque eu vou mostrar um pouco da minha realidade e verdades nunca antes contadas sobre sair da CLT. Eu não sou mais um coach qualquer que vai falar que basta querer ou que você tem que largar tudo sem um planejamento prévio. Eu sou uma pessoa que vem com um outro background. Eu vou explicar aqui, cara, detalhar particularidades da minha vida que fizeram que fosse mais fácil eu tomar essa decisão. E eu separei aqui um fluxograma onde eu vou entrar ponto a ponto com vocês do porquê que eu tomei essa decisão. Então, antes de sair, e aí eu deixei isso bem claro, nem todo mundo consegue sair da CLT. Eu vou explicar isso nesse vídeo, lembrando que sou formado em economia, então a gente vai falar de economia nesse vídeo também. Mas eu recentemente saí em janeiro de 2024 da CLT, trabalhei por 5 anos aí entre mercado financeiro, startups, vendas, marketing, dentro de empresa registrado como CLT. E antes de sair, eu tive que fazer algumas ponderações que eu acho que seriam muito válidas para vocês que hoje são CLT. Primeira coisa, que na sua carreira, uma coisa que eu acho que seria muito interessante é trabalhar numa empresa grande. Quando eu digo empresa grande, seria uma multinacional, uma empresa, um grande banco, uma empresa que tem um renome grande e uma reputação grande no longo prazo. Isso porque ele vai criar uma sinalização que você já pertenceu a esse grande grupo. E o que acontece? Hoje você tem processo seletivo e os processos seletivos de empresas maiores são mais rígidos porque você tem um funil muito maior de candidatos. Então, se você mostrar que você conseguiu passar nesse funil de candidatos, é porque eles virem algum potencial em você. Então, isso é uma sinalização que isso sempre foi muito bom no meu currículo. Como eu trabalhei em grandes bancos, XP, Safra, quando eu fui mudar de emprego, principalmente em startups, eu consegui esses empregos porque eu falei assim, cara, se esse cara passou numa triagem da XP, que tem, 1000 processos até lá, esse cara conseguiria trabalhar na minha empresa também. Então, trabalhar numa grande empresa, ela cria meio que correr menos risco, caso você precise voltar um dia para o CLT, por necessidade, caso seu projeto empreendedor não deu certo. E importante ressaltar, tá? Que no Brasil, a maioria das empresas que abrem vão fechar no primeiro ano de operação. Isso é claro, isso é lógico. Então você tem que estar preparado para isso. E eu sou um cara muito conservador, não nos costumes, mas conservador nas decisões que eu tomo para minha vida. Então, uma das coisas que eu preenchi antes de sair CLT é construir uma carreira e trabalhar em empresas de grande porte, para que se um dia eu precisasse voltar, o meu currículo fosse um currículo minimamente forte, com experiência profissional antes. Quantos jovens a gente não vê que não tem nem oportunidade de entrar numa empresa porque não tem uma experiência profissional antes? Então imagina no futuro eu com 28, 29 anos, 30 anos sem experiência profissional ou sem experiência numa grande empresa, isso poderia ser um fator negativo para mim. Sorte a minha que eu já tive essa oportunidade. E cara, se você quiser trabalhar numa empresa grande, eu tenho vários vídeos de LinkedIn nesse canal, basta você ver, porque eu tenho várias dicas de processo seletivo, coisas que eu não falo mais nesse canal, tá? Porque eu agora tô brigando uma vida mais de criador de conteúdo, de sair da CLT, mas caso você queira sair, um jeito bom de se planejar é trabalhar antes numa empresa grande. Trabalho 2, isso é um trabalho previamente feito e você tem que checar isso no seu checklist, que é você ter o seu networking antes de sair. Então, quando eu saí em janeiro de 2023, primeiro que eu já tinha 2 ou 3 amigos que já tinham saído para empreender, amigos empreendedores, onde eu pude trocar ideia com eles. Fiz amigos nessa jornada que também estão empreendendo, amigos que estão à frente ao meu tempo, amigos que estão um passo antes a mim, para eu poder trocar visões diferentes. E eu tenho amigos dentro de empresas que, se eu precisasse hoje, eles poderiam me indicar dentro da empresa deles. Porque o fator que mais garante que você vai conseguir uma vaga de emprego é o QI, quem te indica na empresa. Então, se eu precisar voltar, meu networking, por ter trabalhado no CLT e mantido bons contatos, já está feito também. Então, eu reduzo um pouco desse risco ainda mais do que eu teria caso eu só fosse louco e largasse tudo, mandando todo mundo a merda lá na minha empresa. E aqui a gente vai falar de grana. Muito nesse vídeo a gente vai falar de grana porque minha formação vem muito da educação financeira, de vídeos de investimento, faculdade de economia. Então eu sempre pensei muito no dinheiro. Eu consegui juntar um pé de meia bem legal para sair para empreender. E eu fiz as contas ali do meu custo de vida, de quanto que eu gastaria, quanto eu investiria nesse projeto. Idealmente, você tem que guardar 3 anos
de custo de vida para você empreender. Isso porque se você quer empreender com conteúdo, se você quiser empreender com algum empreendimento físico eu até não tenho tanta experiência, tá? Mas principalmente com conteúdo, cara, 3 aninhos é o tempo ideal para o projeto começar a dar certo e começar a ter um retorno bacana. Então, se você não se programar para ter esse dinheiro guardado, provavelmente você vai sofrer um pouco. Eu coloquei aqui no mínimo 2, tá? No mínimo 2, mas idealmente para mim seriam 3 anos para você conseguir sobreviver. Eu acho que isso seria o ideal, tá? E mesmo assim, eu não deixaria assim, 3 anos só gastando para chegar ao número 0 e falir, não. Eu deixaria uma margem de gordura ainda mais. Então, por isso que eu falo que empreender não é para todo mundo. E a gente vai chegar aqui nessa realidade sobre sair da CLT. E aqui é um papo sério que a gente vai ter. É um papo que talvez seu pai falaria para você, mas você não ouve seu pai e eu estou dando esse papo para você porque, irmão, a grande realidade, se você buscar essa informação como sair da CLT no YouTube, você vai cair em conteúdo coach que vai falar assim, larga a CLT amanhã, compra meu curso que eu vou te ensinar como você vai conseguir sair da CLT. Não é o que eu quero te falar nesse vídeo, eu quero te passar a realidade que é muito mais dura do que pode parecer. A CLT sim é muito ruim. O esquema de modelo de trabalho tradicional não é o esquema que me encaixei. O máximo que eu consegui chegar é trabalhar em startups, que o modelo de trabalho é muito mais flexível do que um trabalho tradicional, uma escala 6x1, um trabalho braçal. Então, a grande realidade é que é muito difícil sair da CLT nas condições atuais do brasileiro, tá? E aí que eu tô falando, de novo, vídeo no YouTube, hoje a galera copia da gringa 7 dicas pra você sair da CLT, copia de um vídeo americano, traz pro Brasil e não traz a real consciência do brasileiro, consciência de classe do brasileiro. Então, o jeito real é, quer sair da CLT? Seja herdeiro. Se você não é herdeiro, tenham pais que te sustentem por um período, que foi o meu caso, aí sendo bem transparente, eles estão me ajudando nesse começo, ainda eu tô na casa deles, eu planejo mudar de casa agora que eu tô ganhando já uma graninha, eu acho que dá pra sair de casa, vou fazer essa loucura, mas ser herdeiro ajuda muito, porque você não vai ter que se preocupar com grana, ou morar na casa dos seus pais por enquanto até você fazer esse projeto, e você reduzir muito os seus custos de vida. Esses são os ideais, mas muitos brasileiros já moram sozinhos ou se moram com os pais já ajudam nas contas de casa com os pais. Então a gente tem que ter consciência de classe aqui. Pro brasileiro médio, que ganha 1 salário mínimo, 2 salários mínimos, largar tudo para empreender sem um pé de meia grande é uma grande cagada. Porque, principalmente, se essa pessoa está ganhando um salário mínimo, ela não tem uma instrução necessária, talvez, para empreender. Aprender sobre logística, aprender sobre marketing, aprender sobre e-commerce, aprender sobre marketing digital. Tudo isso é muito complexo e educação está altamente correlacionado com o dinheiro que você gasta para educar. E esse dinheiro pode ser tanto tempo que você dedica ao estudo. Então, eu, durante a faculdade, eu pude só estudar. Eu fui fazer estágio a partir do 6º semestre. Mas eu fiquei 5 semestres só me dedicando em estudar e me qualificar, o que aumentava o meu valor financeiro quando eu fosse trabalhar num estágio no mercado financeiro que eu poderia ganhar 2 salários mínimos. Então, que é o que a gente chama hoje de CLT Premium. O CLT Premium é aquele cara que tem um VR maior do que um salário mínimo, é aquele cara que tem um nível de estágio ali, é 2 salários mínimos, que é um cara que tem uma CLT Premium. A CLT real brasileira, cara, é muito difícil sair da CLT, conseguir guardar esse pé de meia, se sustentar ao mesmo tempo, porque, é difícil você conseguir guardar dinheiro ganhando pouco, essa é a grande realidade, ou sustentando uma família. Então a grande realidade é que fazer loucuras de sair da CLT, eu acho uma das maiores cagadas. Eu vou te passar aqui ainda no passo a passo do que eu fiz, algumas alternativas para quem tá no mesmo nicho que eu. Eu não vou entrar tanto nesse ponto e gastar tanto tempo falando de consciência de classe, por quê? Estatisticamente, você que está vendo esse vídeo, você tem perfis demográficos parecidos comigo, tá? Então, renda parecida, localização onde você mora, faculdade que você estudou, é parecido. Eu sei que tem alguns aqui que não são parecidos comigo, e aí eu falo assim, cuidado, não se iluda com esse tipo de vídeo, porque talvez não seja para você, talvez não seja esse momento. Mas conforme você vai criando bagagem, consiga trabalhar numa empresa legal, consiga construir seu networking, chegue seu momento. E eu consegui fazer isso muito cedo na minha vida. Foi um privilégio que eu gostaria que muitos e todos tivessem no mundo e no Brasil, principalmente, para fazer. Mas poucos têm. E aí, por que eu falo? Eu vou continuar esse vídeo falando o que eu fiz
para sair da CLT, mas leve em conta o meu perfil demográfico, a ajuda que meus pais estão me dando, porque tudo isso é imprescindível para talvez o sucesso que eu venha a ter, tá? Ainda não me considero uma pessoa bem-sucedida financeiramente ou estabilizada. Eu ainda preciso muito passo para correr. Mas eu consegui me dar o tempo aí, eu tô há 6 meses sem trabalhar CLT, só focando no meu projeto e tá sendo a melhor experiência que eu já vivi em questão de trabalho. Então vamos lá, vamos pro passo a passo do que eu realmente fiz para sair. Eu trouxe prints aqui, coisas inovadoras para mostrar para vocês. Vamos ponto a ponto? Primeira coisa, assim que eu comecei a trabalhar, logo no meu primeiro emprego, eu já criei o meu perfil no YouTube. Aqui eu postava sempre vídeos regulares, uma vez por semana, tava postando vídeo sem muita qualidade, sem muita estratégia, sem noção de design, sem noção de edição de vídeo. Eu tava só postando. Ali já começou a engrenar e começou a demonstrar interesses fora do mercado financeiro. Eu trabalhava na XP nessa época. E lá na XP eu estudava muito sobre o mercado financeiro, o que era requerido de mim, fazia faculdade de economia. E aí eu comecei a estudar sobre edição de vídeo, sobre design para fazer uma boa thumbnail, sobre copywriting, título, comunicação com a câmera. Todas as habilidades que foram me dando essa sustância para que 4 anos depois eu pudesse chegar onde eu tô agora, onde você tá vendo esse vídeo. Nessa habilidade de comunicação, de oratória, de fazer um bom conteúdo, de fazer uma boa thumbnail. Então, dito isso, comecei o que eu chamo de side hustle. Side hustle é um termo em inglês que a gente diz para um trabalho paralelo, que é onde eu amplio pelo menos uma fonte de renda. Eu tinha meu salário de estagiário e eu comecei a tirar o Google AdSense, que é o que a gente ganha aqui do YouTube. E aí eu comecei a ter 2 fontes de renda, para chegar num ponto onde se eu ganhasse igual na minha segunda fonte de renda, mas 2 fontes de renda me dando igual, eu poderia sair só para uma. Idealmente, eu teria que ter 3, para eu sempre ficar com 2 fontes de renda. Então, Google AdSense, um infoproduto e meu salário estagiário. Se uma delas batesse igual ao meu CLT, eu poderia sair. Só que qual foi o problema? Eu comecei a ganhar muito dinheiro como CLT, assim, meu salário foi aumentando muito, eu fui mudando de empresa, cargos melhores, comecei a evoluir muito na minha carreira, chegando a um ponto que eu tava ganhando um salário. Cara, não vou falar o salário aqui, porque eu já falei num vídeo lá nos primeiros vlogs, a galera falou que eu tava mentindo, e também não quero que vocês me encham o saco aqui nos comentários, mas era um salário assim que 1% do brasileiro tem no CLT, eu tinha naquela época com 22 anos, 23 anos. E eu acabei deixando de ganhar o dinheiro que eu ganhava no CLT para empreender, porque eu já tinha construído um pé de meia muito bom, porque eu morava na casa dos meus pais, guardava 85% da renda que eu tinha e tava tudo bem. E eu investi em equipamento, produto, câmera, microfone, tudo isso eu ia investindo ao longo do tempo e eu construí hoje um leque, uma abundância que poucos têm de estrutura. Então eu consegui ter essa fonte de renda. Hoje eu já fiz um vídeo mostrando minhas fontes de renda, pode ser dividendos, pode ser afiliados da Amazon, o AdSense, algum infoproduto que você vende, algum produto físico que você queira empreender para você gerar estabilidade. Pense que o CLT ele não é tão estável quanto parece. Se você for demitido, você deixa de trabalhar, você fica com uma renda zero. Agora, eu não consigo ser demitido. A não ser que o YouTube saia do ar nos próximos meses, aí eu vou ficar sem fonte de renda, mas ainda assim eu tenho outras fontes de renda. Então eu tenho mais controle sobre minha renda hoje do que eu tinha na minha época de CLT. Então o primeiro passo é você fazer um trabalho paralelo. Ter o seu trabalho paralelo e ter o seu trabalho CLT, para você ganhar dinheiro. Esse é o primeiro ponto, E depois você vai ter que se qualificar o máximo que você conseguir. Por quê? Quando você começar a empreender, você não vai ter tanto tempo para se qualificar. Essa é a grande realidade. Eu hoje não trabalho tantas horas por dia, tá? Eu poderia me qualificar, mas o quão antes você pode se qualificar, melhor. Eu fiz um post que foi muito interessante esses dias no Instagram, que foi: aprenda o mais rápido possível sobre negócios, marketing, escrita, o mais rápido possível, depois você aprende sobre arte, sobre esporte. Por quê? Eu vou dar um exemplo claro, tá? Exemplo claro e nítido para vocês. Eu comecei a criar conteúdo sobre negócios. Fiquei 3 anos nisso, mano. Marketing digital, negócio, monetização, aprendi muito sobre isso. E daí depois, agora em 2024, que eu fui aprender sobre box. E eu percebi um mercado potencial no box, que as pessoas que começaram já no box, elas se ferraram. Por quê? Elas estão enviesadas. Enquanto eu tenho uma mentalidade de vou criar conteúdo, vou ganhar em cima do conteúdo, vou ganhar em cima de patrocínio, não vou precisar dar aula para isso. Eu posso fazer tudo isso de forma muito mais escalável de casa. Então eu aprendi antes de negócio, para depois aprender da arte que eu ia falar, que no caso é o box, que é meu projeto principal hoje empreendedor, tá? É onde eu estou empreendendo hoje. E agora a gente vai falar da minha vertente niilista, assim. Eu sou uma pessoa extremamente realista. O meu realismo, ele vem junto, acompanhado de um grande pessimismo.
Então, cara, foi bizarro. Vou mostrar aqui minha planilha para vocês. Eu planejei todos os piores cenários possíveis. Então, eu tinha a grana que eu guardei e eu falei, irmão, se der uma merda federal, o que eu vou fazer? Então, o que eu planejei aqui? Eu tenho que ter um plano B e um plano C. E aí eu falei, se eu tiver que voltar a CLT, eu tô preparado? Eu fiz o networking necessário? Eu trabalhei numa empresa grande para ter um currículo atraente para os recrutadores se eu voltasse a CLT? Eu vou ter uma história boa para contar do período que eu fiquei fora da CLT? Eu vou ter aprendido algo que pro meu processo seletivo vai valer a pena eu falar pro entrevistador? Pronto, eu já tinha construído a minha história ali caso tudo desse errado, o que me deixou mais seguro para se caso eu precisasse voltar, eu voltaria com a maior tranquilidade do mundo. E aí eu falei de dinheiro, cara, porque eu falei, o dinheiro é tudo, o dinheiro ele compra qualquer coisa no mundo, compra tempo, então quanto tempo eu vou ter até eu começar a remunerar e ficar no positivo com o meu trabalho, porque hoje ainda, antes pior, eu ficava, tipo, gastava dinheiro para produzir conteúdo, hoje já tô no 0 a 0 fazendo uma pequena margem para cima, então eu tava fazendo essa conta, quanto de dinheiro eu preciso para sobreviver nesse tempo de custo de vida? E qual que é meu tempo de cash burn? Irmão, cash burn é a palavra que você mais vai ouvir na sua vida empreendedora, que é queimar caixa. Caixa é o caixa da empresa, o dinheiro que você tem na conta que você pode queimar para investir. Porque se você empreender para um projeto físico, você vai fazer uma loja de camisa, você vai ter que pegar o fornecedor, comprar as camisas e gastar o seu dinheiro do caixa. E o que eu precisava saber? Quanto que eu poderia queimar de caixa em comprar uma câmera nova, comprar, uma coisa que eu faço muito é comprar luvas gringas e fazer review dessas luvas no meu perfil de box. E eu ganho visualizações em cima e links de afiliado em cima das luvas que eu comprei. Então é um jeito que eu gero o retorno. Mas o quanto eu poderia gastar em luva para gerar esse retorno? Porque era um investimento que não era claro. Ele pode ser um retorno positivo hoje, mas na hora eu não saberia se ia ser um retorno positivo. Então quanto que eu poderia gastar de dinheiro nesse projeto? Pô, vou gastar 20 mil nesse projeto em comprar câmera, equipamento, fazer um bom vídeo, um bom computador, tudo isso. Então você tem que saber o quanto que você pode investir nesse seu projeto fora desse custo de sobrevivência. São duas coisas diferentes, tá? Duas coisas diferentes. Uma é o dinheiro que você vai sobreviver ao seu custo de vida. Você vai pagar suas coisas, o rolê com sua mina, energia, luz, etc. Eu tinha, inclusive, eu até cortei um baita custo meu. Eu tinha um espaço comercial, que era o meu estúdio de gravação de vídeo, porque eu não conseguia gravar com meus pais em casa. Eu aluguei um lugar por 900 conto. Aqui em São Paulo, 900 conto é relativamente barato para São Paulo, tá? Por um espaço. Aluguei isso do lado da minha casa, ficava lá gravando. Eu falei, cara, vou cortar esse custo, vou fazer em casa. Eu tenho que cortar custo ao máximo. Então eu tava vendo assim, ó, tava gastando R$900 por mês só por um aluguel e energia. Cara, vou cortar isso, vou investir numa câmera. Todo mês eu investir em outra coisa, em tráfego pago para infoproduto, alguma coisa. Então, uma coisa é o tempo o dinheiro que eu usava para sobreviver, uma coisa é o dinheiro que eu uso para investir no negócio. Isso não pode ser misturado. Você cria duas contas bancárias diferentes. Isso é outra história, tá? Outra história. Toma muito cuidado com isso. E eu tenho meu plano B e meu plano C. Então, meu plano B hoje, eu vou contar isso em outro vídeo melhor. Meu plano B hoje é trabalhar como freelancer, caso a criação de conteúdo puramente não dê certo. É criar o freelancer, prestar serviço para a empresa de criação de conteúdo. E o plano C é voltar para a CLT. Que seria um caso também para mim tranquilo aí caso acontecesse. Isso aqui é um ponto importante, tá? Porque foi lançado um estudo, eu não sei se eu vou achar, mas que fala que se você é empreendedor e tem um plano B e plano C, na verdade tem um plano B, você reduz drasticamente as chances do seu plano A dar certo, porque você tem um plano B. Eu acho isso bonitinho, falar, nossa, eu vou arriscar tudo, eu não tenho o que perder, ou é isso ou não é nada. Eu acho bonitinho esse discurso, mas a grande realidade é que eu vivo no Brasil, eu tenho que minar minha cabeça para ser o mais conservador possível. Então, eu entendo o estudo científico e eu tô cagando para ele, assim, com todo o respeito, estou cagando para esse estudo, beleza? E planejar seus custos, cara, isso foi fundamental. Vou mostrar minhas planilhinhas para vocês. Eu comecei a planejar custo, eu vou ter um editor de vídeo, eu vou ter um custo pessoal, que é a mensalidade que eu pago no box, o corte de cabelo mensal, gasto com farmácia, aí você vai botar tudo, gasto com farmácia, gasto com mercado, tudo que você tiver de gasto,
que eu botei bem rapidamente, só para vocês verem. Suas fontes de receita, o meu já era Google AdSense, eu prestava serviço de criação de conteúdo para outras marcas, consultorias, né, as mentorias que eu dou, inclusive eu tenho mentoria de criação de conteúdo, são 3 sessões individuais de 60 minutos que você tem comigo, tá o link na descrição caso você queira ver, que a gente faz durante 3 meses, um encontro por mês, que eu te acompanho na criação de conteúdo, então eu te introduzo para esse mundo e eu te levo os 3 anos que eu demorei, a gente pode fazer isso muito mais rápido com você, o link tá na descrição. Então essas são as consultorias, análise de perfil, que era um outro produto que eu tinha, não tenho mais. Essas eram minhas fontes de receita e eu comecei a calcular uma mini DRE. O que eu tinha de receita, o que eu tinha de custo da empresa, então um custo muito idiota que eu tinha, que eu nem botei na conta. Eu tinha que pagar o selinho de verificado do Instagram, porque eu tenho uma conta lá de 70 mil pessoas, eu não posso perder essa conta, não posso ser hackeado, e o selinho, querendo ou não, ainda gera um quê de autoridade, ainda gera algumas prioridades que valem a pena. Então isso era um custo da empresa, R$55 a mais por mês, os custos pessoais que eram meu e o lucro que eu ia ter. Então as receitas eram aqui, os custos aqui, o lucro aqui. E aí eu multiplicava por 12. O quanto que eu sobrevivo um ano sem nada? Eu pegava os custos, somava e multiplicava por 12. Esse era o custo que eu vou ter anual. E aí, se eu considerasse receita, eu multiplicava a receita por 12 e diminuiria esse valor aqui do custo embaixo. Não entendeu? Volta, reveja esse vídeo, que você vai conseguir entender. Se você ouvir várias vezes que você entende. Então essa é uma mini DRE, só para você começar a entender se vale a pena ou não você tomar essa decisão. E aí, se sobreviver um ano sem nada, teoricamente você tinha que ter 2 a 3 vezes esse valor na sua conta bancária. Idealmente, tá? Porque assim, vamos supor que você não ganha nada, você vai ter que ficar tirando do bolso. E a realidade que eu botei aqui para vocês, quando eu falo do planejamento, é que você tem que pegar esses custos e aumentar 20%. Porque isso foi um erro que eu fiz, tá? Quando eu fiz essa planilha para mim. Quando eu fiz essa planilha, eu não considerei vários custos que eu ia ter no futuro. Então, se você pegar essa planilha, hoje eu percebi que eu errei em 20% essa estimativa. E a gente tem que entender, planilha, Excel, aceita qualquer coisa. Qualquer número que você botar aqui, eles vão aceitar. Então, por isso que eu tô falando essa dica para você. Pega tudo que você estimou e aumenta 20%, não das suas receitas. Receitas pode até diminuir 20%. Pensa no pior cenário possível, para você, cara, gerar um conforto grande. A pior coisa no mundo é ter que se preocupar com dinheiro. Cara, é a pior coisa. Não tem coisa pior. Então, tem que ser um passo muito bem estudado. Muito bem estudado. Então, falando de dinheiro, a maioria das empresas vão falir no primeiro ano por causa de falta de contabilidade. Então isso é um dado já mostrado. A maioria dos brasileiros não sabem contabilidade e aqui eu fiz minha DRE. Essa aqui é minha DRE, eu escondi os dados para vocês não verem como eu estou milionário, até parece. Mas aqui eu tenho aqui, ó, todas as receitas que eu tenho, os custos que eu tenho, e aí eu somo os custos, tiro as receitas, impostos, tudo que eu pago bonitinho. Já gera ali alguns dados para mim, margem de contribuição, lucro líquido, tudo isso eu já consigo estimar. Uma mini DRE, não é uma DRE super completa, onde eu vou tirar o EBITDA, é basicamente onde eu vejo receitas, custos para entender meu faturamento, se esse meu negócio está me gerando retorno. Nessa mesma planilha eu tenho uma de cálculo de ROI, eu tenho uma de cálculo de investimentos, de custos, que se vocês acharem interessante, eu mostro num vídeo, mas eu acho que não vale a pena mostrar, mas foi um jeito que eu falei, cara, estudei economia, manjo de Excel para um caralho, habilidades que eu acho que você tem que ter antes de empreender, saber mexer no Excel, é fazer isso. Então eu tenho várias planilhas, porque eu gosto hoje de estar monitorando tudo que entra, tudo que sai, porque senão vai ficar tudo uma bagunça, né? Tudo uma bagunça. E aí o próximo ponto e o último ponto desse vídeo, que é a CLT é melhor do que você imagina. Você está sendo influenciado por criadores de conteúdo, assim como eu, o tempo todo. Você não eu tomo todas as decisões da minha vida. Não, você vê estilo de vida, você vê criador de conteúdo que falam sério da CLT, que é mil maravilha. Mas não tá? Eu sinto falta, assim, de ter uma estrutura de rotina, assim, que me falem o que fazer, para ficar mais claro para mim o que eu faço, o que eu tenho que fazer na minha rotina, no dia a dia, as reuniões que eu vou ter. Isso é uma parte boa, eu gosto também da flexibilidade da rotina, não me entenda mal, mas a CLT que não tem uma progressão de carreira, você pode evoluir, ser promovido, ganhar mais, uma certa estabilidade de renda, porque todo mês você vai estar ganhando aquele valor, tem FGTS, tem aposentadoria, que teoricamente a gente nem vai receber aposentadoria, mas querendo ou não, a gente vai sendo guardado esse dinheiro por um seguro-desemprego, caso você seja demitido.
muitas coisas boas é CLT e não tem demérito nenhum ser CLT. Se qualquer influenciador fica falando assim, você tem que sair da CLT, você tem que sair da corrida de ratos, fica te mostrando essa imagem aqui para te assustar, isso é um mau caratismo para te vender qualquer produto ou serviço. Eu tô te vendendo aqui um produto ou serviço que é a mentoria. Essa mentoria é para quem realmente tem a decisão de tomar. Eu não quero gente que tá indecisa, tá querendo criar conteúdo só por criar. Não, eu quero criadores de conteúdos reais que querem fazer um bom trabalho porque é uma profissão assim como outra. Não tem demérito nenhum você trabalhar numa vida corporativa. Tá tudo bem, a gente faz há anos, é o seu trabalho, você vai ter uma vida fora do trabalho, aproveite essa vida fora do trabalho e tá tudo bem você trabalhar por uma empresa. Não gosto de romantizar o empreendedorismo e demonizar a CLT. Não tem problema nenhum, não há demérito. Reveja, porque por muito tempo na internet eu vivi o sonho dos outros, eu vivi o sonho dos influenciadores que falavam pra mim. E por muito mau caratismo, era um grande pitch para vender o curso deles no final. Então a grande realidade é que CLT é muito boa, a CLT tem vários pontos positivos que no empreendedorismo não tem, eu posso fazer um vídeo sobre isso, mas cara, eu não tenho noção nenhuma de quanto que eu vou ganhar por mês. Tem meses que é muito diferente a renda uma da outra, é difícil me planejar, não é tão fácil empreender quanto parece, é mais difícil vender serviços e produtos quanto parece. Tem vários pontos que são muito negativos. E a progressão, eu não sei se eu estou evoluindo, não tem ninguém me mentorando, me falando se eu estou evoluindo ou não. Não tem dados muito palpáveis e tangíveis do empreendedorismo. Então tome cuidado, reveja se essa é a melhor decisão. Eu quero ser aqui o pai que meu pai foi. Meu pai ele foi um cara super consciente, ele me mostrou todos esses pontos. E ele falou assim, está certo disso? Eu preenchi tudo. Eu falei, cara, tudo aqui vocês podem ter certeza que eu fiz. Tudo. Guardei o dinheiro, trabalhei em grandes empresas, fiz um networking, planejei, mano. Eu planejei essa saída desde 2021, fui sair em 2024. Em 2021, eu mostrei para meus pais um plano, falei assim, ó, eu vou sair aqui do CLT, eu quero empreender, quero criar conteúdo profissionalmente. E daí, na época, não fazia sentido porque não preenchia muitas lacunas. Eu não estava muito bem financeiramente, não estava estabelecido. Eu não tinha trabalhado ainda por muito tempo como CLT, me desenvolvi em uma área específica. Então, naquele momento, foi bom não ter tomado essa decisão. Mas chegou em 2024 que eu falei, cara, ou é agora, ou eu vou sair de casa, vou morar com a minha mina, vou pegar muitas despesas que eu não vou estar pronto para deixar de pagar, e eu posso fazer isso com menos risco nesse momento da minha vida. Então, eu fui tomado essa decisão. Chegou o momento certo. E tudo bem se tiver que esperar 1 ou 2 anos, cara. Eu sei que às vezes você tá com essa ânsia de querer sair, mas se você não cumpre algum desses requisitos, espera. Não faça loucura. É uma das piores coisas que você pode fazer, tomar a decisão no tempo errado. Tem 2 coisas que são muito importantes para você tomar essa decisão de empreender. Uma é dinheiro, a outra é o timing, o tempo correto que você toma a decisão. Se você tomar a decisão no tempo que não é correto, a chance de você fazer alguma cagada é grande. Fechou? Então, próximo vídeo aqui do canal, vou deixar aí para vocês sobre as minhas fontes de renda, para você entender quais fontes de renda eu construí ao longo desses 3 anos na internet, para que me deixasse mais tranquilo agora como empreendedor. Fechou? Só clicar no card aí na tela. Tamo junto, forte abraço e tchau.